Que bom. Cantar é bom, não é bom? Até quem não sabe cantar, sabe que cantar é bom. Amém. Você se lembra das metas que você estabeleceu no início desse ano, de 2024? Não é verdade? Entra ano e sai ano, e sempre que isso é bonito da parte de Deus para a gente, tudo tem um início, um desfecho, um começo e um fim. O ano é feito de meses, os meses são feitos de semanas. Que bom que nós muitas vezes não iniciamos bem uma semana, mas nós finalizamos aquela semana e temos uma nova semana para um recomeço cheio de esperança. E isso é bom. E sempre que nós finalizamos o ano, nós estabelecemos metas, várias metas. Esse ano eu gostaria de conquistar isso, ou poupar assim, ou fazer assado. Metas relacionadas à saúde, relacionado à profissão e por aí vai. E nós vamos caminhando em cima desses alvos que a gente estabelece, e aos poucos a gente às vezes permite que o desânimo vai tomando conta, e a gente acaba muitas vezes sucumbindo às nossas metas e não atingindo os nossos planos e os nossos alvos. E isso nos deixa com sentimento de tristeza, de fracasso. Eu quero ler um texto com você nessa noite, e o tema da nossa mensagem é este: retome suas metas. É o tema dessa mensagem. E eu gostaria de ler com você livro de Lamentações, capítulo 3, versos 21, 22 e 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Pai de amor, fala conosco nesta noite, na tua palavra, inspira os nossos ouvidos, abrimos o coração para receber o teu ensino e a tua porção para as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Lamentações, o livro de Lamentações está inserido num contexto em que o profeta Jeremias, ele é levantado por Deus e ele expressa a sua profunda tristeza e lamenta pela destruição de Jerusalém. O fato é que o sofrimento do povo de Judá, e o seu fracasso, ele se deu justamente porque o povo de Deus, a nação, havia perdido o foco, o seu foco principal. Haviam perdido o foco da presença de Deus. Haviam perdido o foco de que eles chegaram até onde chegaram, porque Deus era com eles, porque Deus era com a nação, e porque havia uma promessa, havia uma aliança de Deus, e havia uma promessa de Deus. E esse povo, por ter perdido o foco, a nação por ter perdido a sua meta, o seu alvo, eles acabaram sendo invadidos pelos babilônios. E isso gerou tristeza, dor, sentimento de fracasso. Você lembra da história? Deus chama Abraão de uma terra. Abraão sai dessa terra. Gente,
Israel é a única nação que você consegue destrinchar a história do início até o fim, até onde eles estão hoje. Nenhuma outra é assim. Deus chama Abraão da sua terra, lá de Ur dos Caldeus, faz uma aliança com Abraão, Isaque, Jacó. Jacó tem 12 filhos, esse povo cresce, vai para o Egito, lá acabam sendo escravizados no Egito, 400 anos, se tornam uma multidão de pessoas. Deus levanta Moisés, tira essas pessoas e cumpre na vida deles o que havia dito a Abraão lá atrás, no seu chamado, que daria uma terra para aquele povo. Eles ficam 40 anos no deserto, depois que Moisés lidera o povo. Conquistam a terra. Pois Deus levanta os reis que consolidam a nação. Então, essa nação que cresce e se torna essa grande nação, tudo foi possível por conta da presença de Deus. Toda essa saga só é possível porque Deus era com eles. E agora então o povo havia perdido o foco da presença de Deus. Queridos, quando a gente perde o foco da presença de Deus na vida da gente, nós ficamos sujeitos a esse sentimento de fracasso, a essa derrota que certamente veio porque um filho de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa da presença de Deus. Nós não podemos perder o foco. O livro de Lamentações, então ele é uma coleção de poemas de lamento que refletem a dor, né? E o convite ao arrependimento, e uma luz de esperança no fim de tudo. E Lamentações 3:21, porque até chegar em 3:21 é lamento, é dor, é sofrimento e convite ao arrependimento, mas quando chega no versículo 21 de Lamentações capítulo 3, ele é muito especial e significativo, porque apesar do tom geral de aflição dos versículos anteriores, há uma mudança de tom por parte do profeta. Ele diz: quero trazer à memória, o que me pode dar esperança. Você se lembra aqui da parábola do filho pródigo? O pródigo, quando perde o foco do pai, quando perde o foco da presença do pai, e perde todos os seus bens, aquilo que lhe cabia, esbanja tudo. Quando ele se vê numa situação deplorável, ele traz à memória o que ele podia dar esperança, e ele diz: eu preciso voltar para a casa do meu pai. E lá na casa do pai, ele recebe o que precisa. Então esse verso, ele marca aqui um ponto de virada, em meio ao lamento, onde o profeta decide se lembrar das misericórdias de Deus, da fidelidade de Deus, e que a fidelidade desse Deus, ela se renova a cada manhã. E ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã. E nós precisamos crer que as misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Essa é a causa de não sermos consumidos. Então, veja, apesar da devastação, do sofrimento, o profeta Jeremias, ele encontra consolo e esperança no caráter fiel de um Deus que é compassivo e justo. Portanto, o contexto de Lamentações 3:21, ela é uma declaração de esperança em meio ao desânimo. O povo estava passando por uma luta, mas que ressalta a importância de lembrarmos da misericórdia do Senhor em meio a essas lutas. O propósito, queridos,
dessa palavra é que, tendo em mente que essa passagem, no contexto que a gente viu, ele é um ponto de virada para um recomeço. É um ponto de virada para um recomeço. Ou seja, um recomeço a partir da intervenção divina, um recomeço a partir da graça de Deus. E isso é graça, e essa é algo que Deus proporciona para aqueles que ouvem a sua voz. E essa passagem, ela nos enseja a reavaliarmos as metas que fizemos, que nós assumimos no início de cada ano, porque todo ano é a mesma coisa. Entra ano e sai ano, nós fazemos uma lista de alvos e por fim acabamos não cumprindo todas elas, e essa é uma palavra, é um incentivo para que você possa retomar as suas metas. Você se lembra das suas metas? Você se lembra lá dos seus alvos? Lá no dia 31 de dezembro, tenta fazer um esforço. Você estava talvez lá com a sua família, ou na igreja, ou em viagem, com o cônjuge, com amigos, e você estabeleceu metas, estabeleceu alvos. Esse ano eu quero começar assim, eu vou me esforçar para poder chegar no final de 2024 e poder alçar voos mais altos. E talvez você tenha abandonado. E veja, a boa notícia, nós estamos em julho, né? E uma pessoa muito querida, ela me fez refletir da seguinte maneira: muitas pessoas dizem assim, nossa, e é o que a gente geralmente faz, já estamos no meio do ano, e o ano já está acabando. E essa pessoa me fez refletir diferente. Falou, ainda temos 6 meses pela frente, nós ainda temos meio ano, o meio inteiro do ano pela frente, e isso é um incentivo para que a gente possa retomar aquelas metas de onde a gente parou. E eu gostaria de compartilhar 3 coisas que nós podemos fazer para retomarmos os alvos que estabelecemos no início do nosso ano. E a primeira coisa, queridos, que nós podemos fazer, que devemos fazer, é reavaliar e restabelecer os nossos alvos. Reavalie e restabeleça os seus alvos. Alvo é um objetivo, é uma meta. Na vida nós temos alvos. O atirador tem um alvo. O atleta, ele tem um alvo de atingir a sua condição física para poder ser um melhor atleta. Quem escala uma montanha tem um alvo, que é chegar lá no topo para poder contemplar um amanhecer, um entardecer. Então, na vida nós temos alvos. Quais são os seus alvos? Onde você gostaria de chegar? Você está feliz e contente, satisfeito onde você já chegou? Você acha que não tem mais nada para conquistar? Precisamos estabelecer os nossos alvos. O que você tem feito a respeito disso? Como você tem planejado alcançar os seus alvos? Um homem, uma mulher de Deus, assim como naturalmente nós temos alvos com relação ao nosso casamento, com relação aos nossos filhos, com relação à nossa profissão e por aí vai. Na vida com Deus, nós precisamos estabelecer alvos. Na vida cristã nós precisamos de alvos. Quais são os alvos de um homem de Deus? O apóstolo Paulo era um homem que tinha um alvo. Ele deixa isso claro quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 12 a 14, veja o que ele diz: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. E ele continua dizendo: irmãos, quanto a mim não julgo ainda haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão
para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja, o apóstolo Paulo tinha um alvo, e ele deixa claro para essa igreja, e ele escreve essa carta da prisão. Paulo está no cárcere, e ele diz, esquecendo-me, ele diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então veja, tem coisas que precisam ficar para trás, e outras que estão diante de nós. E quando nós ficamos muito remoendo o passado, não deixando o passado no lugar que ele precisa ficar, isso nos impede de caminhar para onde nós precisamos chegar. Então Paulo, ele tinha um alvo, ele estabelece um alvo, e o alvo que ele tem é Cristo. Quem já participou do encontro com Deus, tem aquele canto, tem aquele louvor, né? Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Nós precisamos ter um alvo, um homem, uma mulher de Deus precisa ter um alvo. Quais são os alvos que você tem estabelecido na vida, para a vida cristã? Talvez você tenha planejado alvos para a sua vida cristã no início do ano, mas em algum momento você tenha perdido o foco. Então deixa eu fazer uma conta com você. Nós ainda temos quase 6 meses de ano. São praticamente 180 dias, 4.380 horas. São 260 e poucos minutos, mais de 15 milhões de segundos. É tempo, ainda dá tempo de retomarmos os alvos que ocasionalmente temos deixado para trás. Então quero dizer que ainda dá tempo de conquistar o que você planejou. Ainda dá tempo de você conquistar o que não foi conquistado. Ainda dá tempo de você viver o que você planejou ter vivido. Você precisa acreditar que é possível, porque com Deus tudo é possível. Nós cantamos, nosso Deus é o Deus do impossível. Então, reavalie e restabeleça os seus alvos. Tenha algo e busque no Senhor, porque ainda há tempo. Saia daqui essa noite, e você que está nos acompanhando através do nosso canal, estabeleça alvos para que haja crescimento na vida cristã. Também tenha alvos profissionais, tenha alvos em todas as áreas da sua vida, mas não se esqueça, tenha alvos relacionados com a eternidade, com a nossa vida em Cristo. Em segundo lugar, em primeiro, reavalie e restabeleça os seus alvos. Mas em segundo lugar, tenha um espírito de disciplina. Porque o que nos impede de alcançar é muitas vezes a falta de disciplina. E por falta de disciplina nós não alcançamos, não conseguimos nos organizar. O mundo é feito de disciplina. Existe disciplina militar, existe disciplina esportiva, existe disciplina em todas as áreas. O cantor, quem toca, precisa de disciplina. Uma vez, ouvindo o pastor Messias Anacleto Rosa a respeito de disciplina, ele deu o exemplo de um pianista, eu acho que era um pianista, que ele dizia: eu preciso treinar todos os dias, porque se eu ficar uma semana sem treino, aquelas pessoas que são mais próximas de mim já percebem a diferença. E se eu ficar 15 dias ou um pouco mais sem treino, aqueles que me acompanham e que me avaliam vão perceber. E se eu ficar um mês, minha plateia toda vai perceber a diferença. Disciplina, treino, nós precisamos, não é? Nós temos exemplo de homens e mulheres de Deus que estabeleceram disciplina.
John Wesley, que é o fundador do metodismo, era um homem de disciplina. Tanto que o nome da nossa denominação, ele é oriundo da disciplina de John Wesley. Metodismo vem de método, de metódico. E Wesley estabelecia método de horário para tudo. Se ele estabelecia que ele tinha 1 hora, 2 horas de oração, e tinha que levantar às 4, ele levantava esse horário e orava ali às 2 horas. Se meio-dia era o horário que ele tinha com o seu grupo de discipulado, e você sabe que metodista era um termo pejorativo, porque o povo ficava olhando lá e falava assim: olha, quer ver? Daqui 1 minuto os metodistas vão passar ali. Por quê? Porque tinha horário, disciplina. Daniel, na Babilônia, ele tinha uma disciplina, ele orava 3 vezes ao dia. Ele sofreu perseguição, inveja, foi lançado na cova dos leões, mas ele tinha uma disciplina de oração que o manteve na presença de Deus e não perdeu o foco. Davi era um homem que buscava o Senhor todas as manhãs, buscava o Senhor. Ele é aquele que compilou a maior parte dos salmos que conhecemos hoje. O apóstolo Paulo tinha a sua disciplina. Olha o que ele diz na primeira carta de Coríntios, capítulo 9, verso 25 em diante. Ele diz: todo atleta em tudo se domina. Está falando da disciplina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, a recompensa do atleta. Nós, porém, a incorruptível. Ele está falando da disciplina do atleta e da disciplina espiritual. Então ele diz: assim corro também eu, não sem meta. Ele tem um alvo, ele estabelece um alvo. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ele tem uma disciplina, ele tem um alvo. Então a vida cristã, ela é feita de disciplina, e nós temos as disciplinas espirituais. Então, quantos de nós já fizemos, eu já fiz isso, e sucumbi? Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Ou esse ano eu vou ler pelo menos 15 minutos, 10 minutos da Palavra de Deus, e não vou faltar com o meu devocional. E quantas vezes nós levantamos ou atrasados, ou com alguma coisa na cabeça, preocupados, e nós sucumbimos àqueles 10 minutos que nós estabelecemos uma meta, uma disciplina de crescimento espiritual, né? Tempo de prática de oração, jejum, busca de santificação. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, duas coisas que eu gostaria que você soubesse sobre as disciplinas espirituais. Duas coisas importantes que precisam ficar muito claras para a gente. Em primeiro lugar, disciplina espiritual não é um legalismo. Não é um legalismo. A disciplina é um compromisso que nós precisamos levar a sério. É uma disciplina que nós precisamos levar a sério. É não brincar em serviço. Disciplina é o caminho para o crescimento e maturidade cristã. Precisamos ter disciplina. Eu sei que para tudo na vida há exceção. Há exceção. Eu sei que existe e que há exceção para tudo. Mas a maioria dos casos em que eu pude acompanhar moradores de rua, em que eu pude acompanhar e interná-los na Manaim para que tivessem uma oportunidade de recuperação, a maioria porque não quiseram cumprir disciplina na família, seguir regras, e por isso acabaram em situação de rua. Eu sei que há exceção, mas a maioria é essa. E nós precisamos, disciplina é boa. Em segundo lugar, nós não devemos nos culpar quando não temos vontade de orar. Hoje eu não estou com vontade de orar. E você não precisa se culpar, porque é uma disciplina, a oração é uma disciplina. Leitura e meditação da palavra é uma disciplina.
E assim como o atleta precisa se exercitar para atingir a boa forma, para poder ter um bom rendimento na sua prática esportiva, ele não tem desejo e vontade de treinar todos os dias. O nadador não tem desejo e vontade de entrar na água todos os dias, sobretudo quando está frio e por aí vai, etc. Mas ele vai porque ele sabe que ele precisa daquilo, a sua melhor performance precisa e necessita daquilo, e nós precisamos saber que nós precisamos alcançar a nossa, nós podemos alcançar mais na nossa vida cristã. Então, não se culpe se você não tem vontade de orar ou ler a Bíblia, mas ore e leia a Bíblia a si mesmo sem vontade, porque vai ser seu alimento. O Espírito de Deus vai falar com você. O atleta nem sempre tem essa vontade. Olha o que a palavra de Deus, ela fala aqui, na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 7 e até o 10. Rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo está falando o quê? Da disciplina espiritual. E ele então vai dizer, o exercício físico para pouco é proveitoso. Por que ele diz que para pouco é proveitoso? Porque o atleta, o exercício físico para a pessoa até uma certa idade, o atleta ele atinge o seu nível máximo até uma determinada idade, depois ele não consegue manter mais aquilo. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e a vida que há de ser. A piedade, ela serve não apenas para agora, como para a eternidade. Então fiel é esta palavra, digna de toda aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre modo. Veja, Paulo está dizendo que orar, a piedade é uma luta, é um esforço, né? Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Paulo ele reconhece isso, que não é algo fácil e que nós não precisamos, eu sou pouco espiritual porque eu não estou com vontade, porque eu tenho dificuldade. Não, isso não significa, mas nós precisamos manter um espírito de disciplina se nós queremos alcançar as nossas metas. Então, em primeiro lugar, reavalie os seus alvos e retorne. Em segundo, para que você possa atingi-los, tenha um espírito de disciplina. Tenha um espírito de disciplina, sobretudo na vida, mas na vida cristã. Em terceiro e último lugar, seja perseverante. Persevere e persevere. Seja perseverante. Depois que nós definimos o que gostaríamos de atingir, depois que nós estabelecemos os nossos alvos, nós precisamos ter determinação e perseverança. E ninguém, de tantos motivos, tem todos os motivos para exercer a perseverança do que o cristão. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É a perseverança do cristão. Perseveramos até o fim. Até o fim. Persevere. A vida é uma luta. E um dos principais adversários que temos se chama desânimo. E nós nos deixamos desanimar. Porque algumas coisas não saem do jeito que a gente gosta, e por aí vai. Não se desanime. Romanos 12:12 diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Perseverança é uma marca do cristão. Veja como que os discípulos viviam, uma igreja primitiva, a primeira igreja.
Atos capítulo 2, verso 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Perseveravam. Então, veja, quantos que não conhecemos, que estavam correndo bem essa corrida cristã, junto de nós, bem pertinho de nós, e que hoje não está mais junto com a gente. Você já viu, aqui em Curitiba tem muita maratona, né? E muita gente sai correndo junto, de repente, claro, por conta do exercício físico, por conta da condição, do seu condicionamento físico, começa junto. Uns terminam, outros ficam para trás e não concluem. Porque não estabeleceu alvo, não teve disciplina, não se preparou e não vai concluir, não completa a maratona, por falta de perseverança. E alguém já disse, meu irmão e minha irmã, a vida cristã, ela não é daqueles que começam bem. A vida cristã é daqueles que concluem a carreira, que vão e que chegam até o fim. Se não, vejam o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, que era o seu discípulo, quando ele percebe que ele já está caminhando para o seu martírio. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Então, meus irmãos, a vida cristã é daqueles que completam a carreira, daqueles que combatem o bom combate e guardam a fé. Na busca dos nossos ideais, dos nossos alvos, precisamos ser perseverantes. Nada de desânimo, nada de pessimismo. É preciso seguir em frente. É preciso seguir em frente. E assim é a vida. O lema do cristão é esse. O lema do crente é esse. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Atrás não volto não. Então, veja, o mundo atrás, Jesus à frente. É o nosso guia onipotente. Nada de pessimismo. Vamos seguir em frente. Vamos restabelecer os nossos alvos. Vamos ter disciplina. E sejamos perseverantes. Vamos ser perseverantes. Anima-te no Senhor. Creia em Deus. Acredite em Deus. Acredite no Senhor. Lute. Persevere. Você não está só. Você não está só. Existe uma irmandade. A igreja é uma comunidade de irmãos, consanguíneos, porque todos temos o sangue de Jesus Cristo. Você não está só, você tem um intercessor no céu, à destra de Deus. Jesus Cristo, o justo, intercede pelos santos. Você não está só, você tem um intercessor aqui. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós, até quando nós não conseguimos orar, quando nós só balbuciamos. Como que é o nome? Balbus, que eu esqueci, como é que termina de falar essa palavra aí? Quando nós gememos,
Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele está com você. Não permita que nada tire isso de você. Ele te ama, Ele intercede à destra do Pai, Ele intercede com gemidos inexprimíveis por você. Deus é contigo. Ele é fiel. Ele é fiel. Deus é fiel. Ele intercede, Ele te ama. E eu concluo com Isaías 41:10, que diz para a gente, para mim e para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas, porque Jesus é com você. Deus é com você. Não te assombres, porque Ele é o teu Deus, Ele que te sustenta, Ele que te ajuda e Ele que te fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Então saia daqui essa noite. Fugiu a palavra que eu queria usar, mas saia daqui essa noite desafiado e desafiada a retomar as suas metas profissionais, por aí vai, mas sobretudo as metas de uma vida cristã, de crescimento e amadurecimento espiritual. Amém? Que Deus nos abençoe. Que o Senhor, por sua graça, nos ajude a chegarmos aonde Ele diz que nós podemos chegar. Não permita que o mundo, que filosofia, diga o que você é. Acredite no que a Bíblia diz que você é. Tem um cântico que eu aprendi lá bem no início da minha... Quando eu nasci, de novo, que dizia assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas antes começar assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então você é o que a Bíblia diz que você é. E você pode chegar onde a Bíblia diz que você pode chegar. Não aceite nada menos do que isso, porque Deus planejou isso para você e para mim. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Te louvamos, Pai, por Tua graça, por Tua bondade. E antes mesmo que nós pudéssemos estabelecer alvos e metas, antes que tivéssemos propósito para a nossa vida particular, pessoal, a Tua palavra nos ensina que o Senhor mesmo estabeleceu um alvo e um propósito para as nossas vidas. Nós mesmos somos alvo do Teu amor. E quando nós perdemos o foco e nos desviamos de Ti, o Senhor veio com o Seu plano de graça, enviou o Filho, que viveu a vida que não pudemos viver. Morreu por nós, para que pudéssemos retomar aquela comunhão que havia sido perdida por causa do pecado. Somos gratos, Senhor. E agora que o Teu Espírito Santo habita em nós, que se move em nós, que nos ajuda, que nos consola, que nos fortalece e que intercede por nós. Espírito de Deus, Espírito Santo, ajude-nos. O Senhor Jesus Cristo diz: o Espírito Santo é o ajudador. Ajuda-nos, ó Pai, a atingir os alvos que precisamos e crescer à medida que a Tua palavra diz que nós podemos crescer, até chegar o dia em que, como família,
porque fomos inseridos na família de Deus, estaremos todos na presença do Deus vivo, louvando com gratidão. Abençoe, Senhor, a vida do meu irmão e dessa minha irmã. Abençoe, Senhor, os alvos, as metas que foram estabelecidas lá no início do ano. E que por Tua vontade, por Tua graça, possamos retomar, Senhor, de onde paramos. E ter o sentimento do Senhor nos ajudando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.